A gente teve também aí nesse final de semana, encerrando ontem, rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na tela aqui para vocês, já tinha começado na quinta-feira com a vitória do Operário em cima da Chapecoense. Chapecoense que, mesmo tendo uma vitória na penúltima rodada, né? Chapecoense volta a se aproximar da zona do rebaixamento. Eu falei que 34 pontos estava suave, já não tá mais. O primeiro time dentro da zona tem 32, né, que é o Botafogo. Entrou na zona de rebaixamento nessa rodada, inclusive. Então ainda não tá numa situação confortável a Chape. A pontuação para se salvar tá aumentando. Muitos times estão pontuando, né? Muitos times estão fazendo pontuações aí nas últimas rodadas. Por exemplo, na Série A, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento tem 29 jogos e 29 pontos, né? Aqui a gente já tem 29 jogos, 32 pontos. Então, a pontuação mais alta, né? Então, os times estão tentando reagir nessa reta final, tá? E o Operário ganhando o seu jogo aqui, fica lá nos 42 pontos, né? Será que pensa ainda em acesso? Tá muito longe, né? São 8 pontos de diferença, é muito difícil que o Operário consiga alcançar. América e Coritiba, o América vencendo, eu tinha até tentado apostar num empate, né? Nesse jogo aqui que o América empata muito, mas o América ganhou e se reativa na briga pelo acesso. Fica a 3 pontos aqui do G4. O América tem um problema que, como eu falei, empata muito, então o critério de desempate, né? Se ganhar e o Mirassol ou o Sport perderem, vai para 50 pontos, mas fica atrás no número de vitórias. Então o América precisa sempre pegar essa pontuação aqui, ó, 3 pontos, tem que somar mais um, porque se empatar em número de em pontos, tem o número de vitórias que sempre vai ficar abaixo, né, a equipe do América, pelo menos mantendo essa situação atual, né, aqui. Então tem que não são 3 pontos de diferença. Nesse caso agora, para o América são 4, né? Então o América está um pouco mais distante. Já o Coritiba estaciona aqui também, né, no meio da tabela. Mas acho que fica lá sem sustos aí a equipe do Coritiba. O CRB na sexta de virada venceu a equipe do Paysandu 3-2, saiu da zona do rebaixamento, né? Tem 2 vitórias consecutivas e mesmo assim ainda tem uma reta final muito difícil a equipe do CRB. Pega adversários de lá do topo da tabela, né? O CRB, por exemplo, vai pegar 2 duelos diretos agora fora de casa e depois vai pegar o Mirassol, lá do G4, dentro de casa. Então são duelos muito difíceis aí para a equipe do CRB. Mas pelo menos saiu da zona do rebaixamento lá, né? Respira um pouco mais. E o Paysandu fica em situação complicada, né? Na beira da zona do rebaixamento aqui, a equipe do Paysandu. Avaí e Brusque, 0-0. Avaí perde pontos aí para um time da zona de rebaixamento dentro de casa. Não poderia ter perdido esses pontos, mas foi um ponto importante para a equipe do Brusque. O Amazonas venceu a equipe do Novo Horizontino. Surpreendente esse resultado. Achei que o Novo Horizontino ia ganhar esse jogo, né? Mas, surpreendentemente, quando o Novo Horizontino tropeça, o Santos tropeça também, né? Tropeçou ontem a equipe do Santos e não conseguiu ultrapassar, assumir a liderança da competição, né? Então teve até sorte a equipe do Novo Horizontino. Mas é um campeonato justo que faz a equipe do Amazonas, né? Um bom campeonato. Então, mais um bom resultado para a equipe do Amazonas, trazendo mais tranquilidade ainda para a equipe, 42 pontos, faltando 9 partidas para o Amazonas. Cara, é muito difícil que venha a cair a equipe do Amazonas, tá ligado? E aí, como eu falei, ó, Novo Horizontino mesmo perdendo, ficou à frente da equipe do Santos, né? E aí a gente teve vitória do Sport e vitória do Mirassol, e mesmo assim seguem bastante longe aí dos líderes, né? O Sport tem um jogo a menos, então pode diminuir essa vantagem aqui do Santos e do Novo Horizontino, mas, enfim, são times que, mesmo tropeçando, ainda tem uma gordura boa, né? À frente dos adversários. Ponte Preta ganhou da equipe do Botafogo, se recupera a equipe da Ponte Preta e joga o Botafogo para a zona do rebaixamento, né? Então o Botafogo, que era um time que eu achava que iria ficar tranquilo, já faz muito tempo que não ganha, então tá perigando também a equipe do Botafogo, né?
E o Ponte Preta dá uma respirada aí também na tabela de classificação, vai aqui para 13º, 35 pontos, então dá uma respirada aí, né? Respira mais aliviado. O Ituano venceu a equipe do Guarani, Guarani que, pra mim, cara, tava dando uma arrancada impressionante, mas parece que não vai ter força pra alcançar os adversários, né? Olha aqui, pô, 3 jogos sem vencer, né? Então, 8 pontos de diferença para o Paysandu, complicado, complicadíssimo de tirar. A pontuação aqui, a média para seu 16º tá ali em uns 42 pontos, né? Uma continha rápida aqui, ó. Só, se a gente mantiver... Opa, não, isso aqui não, calma. Se a gente mantiver esse aproveitamento aqui da equipe do Paysandu, ó. O Paysandu tem 33 pontos em 30 jogos, 1,1, então vezes 38, que é a quantidade total, 41,8. Então é essa média mesmo, 41, 42 pontos. Para o Guarani chegar em 42 pontos, são 38, né? Não, 18, perdão, 38 é foda. São 18 pontos em 9 jogos. Então são 6 vitórias em 9. O Guarani venceu 6 jogos em 29, vai ganhar 6 em 9. É muito difícil, tá ligado? Muito difícil mesmo. Não, calma. Iria pra 43, né? Iria pra 43, então são 17. São 5 vitórias e 2 empates. Diminui um pouco a dificuldade aí, mas, pô, 5 vitórias em 9 partidas é muito difícil pra qualquer equipe, tá ligado? Imagina pra uma Lanterna. E cada vez mais vai se aproximando a reta final e vai minando as esperanças, tá ligado? Ver essa pontuação aumentando, pô, já tá em 33, 8 pontos de diferença. Precisa dar uma arrancada do canca aí a equipe do Guarani pra se salvar, velho. Cada vez mais diminuindo, né, a brecha de escapar, vai desanimando às vezes, né, velho? Aí é complicado. Já o Ituano segue aqui, né? O Ituano deu uma melhorada também nesse segundo turno, tá com 31 pontos aqui, se recupera a equipe do Ituano e vem pra essa batalha, né? Essa briga de foice aqui pra se salvar. O Mirassol ganhou da equipe do Vila Nova, quarto colocado lá, 50 pontos, bem a equipe do Mirassol. Abriu ali 3 pontos para o quinto colocado, que é o... Pelo amor de Deus... O América, como a gente tava vendo ali, né? E como eu falei, o América tem a desvantagem da quantidade de empates que tem, né? Aí o critério de desempate e número de vitórias, o Mirassol tem até essa vantagem. Goiás 3, Santos 1. Como eu falei, o Santos tem essa dificuldade, né? Teve esse problema aqui de tropeçar, mas ainda segue lá na segunda colocação a 1 ponto do líder. Teve sorte que o líder tropeçou também, né? Mas falhou em alcançar essa liderança. Goiás ganhando essa partida... fica aí com 41 pontos, estaria com 38, né? Mas agora com 41, acho que é um time que meio que afasta o medo ali do rebaixamento, né? Depois dessa vitória. E vem pra ficar a 9 pontos do G4. É muito difícil conseguir tirar a equipe do Goiás. Muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Então acho que vai ser um time que vai ficar ali no meio de tabela. Não corre risco de cair, mas também não vai brigar pelo acesso, efetivamente. E o Sport ganhou daqui da equipe do Ceará, duelo diretaço, né? Se o Ceará ganha, tava dentro do G4. Se o Ceará ganha, ele viria para 48 pontos. O Sport teria ficado com 47. E o Ceará com 48 estaria à frente do Sport. Então estaria em quarto colocado a equipe do Ceará. Estaria dentro do G4. Mas o Sport ganhou. Retorno à Ilha do Retiro, né? Com chave de ouro, né? Esse retorno aí da equipe do Sport. E a Ilha vai ajudar muito a equipe do Sport nessa reta final, viu? Pode ser importantíssima. Mas olho aí na equipe do Sport, né? Vem numa sequência muito boa o time, né? Se recuperando, voltando ao G4. Depois da demissão do Guto Ferreira, acho que deu uma melhorada aí também a equipe do Sport, né? O Pepa deu uma nova cara à equipe, né? Deu uma nova força à equipe. Eu tava até falando sobre isso. Né? Um time muito aguerrido, um time muito dedicado, esse time do Sport. A gente vê a dedicação dos jogadores. Aí no G4 aí, então, parabéns aí à equipe do Sport. E, gente,
Eu falei aqui da equipe do CRB, mas, se não me engano, amanhã a gente vai ter jogos, né, da Série B. Vamos ver aqui, ó. Botar no Flash Score, que ele vai, os jogos no dia a dia, né? Então a gente vai ter partidas aí, não vai ter rodada nesse meio de semana, só no final de semana, mas a gente vai ter aqui um Botafogo e Guarani, né, pela rodada 23, jogo atrasado, né? Então Botafogo de Ribeirão e Guarani, e na própria quarta-feira, né, amanhã, Paysandu e Chapecoense. 2 duelos aí diretos, né? Então, nesse caso aqui, ó, Botafogo e Guarani, primeiramente. O Botafogo, se ganhar, sai da zona do rebaixamento, né? O jogo atrasado do Botafogo e do Guarani também. Então, se o Botafogo ganhar, vem pra 35 e vem pra cá, né? Pra mesma pontuação da Ponte Preta. Empurra o Paysandu pra zona. Sendo que na quarta-feira também, o Paysandu também joga contra a Chapecoense. Então, ou a Chape, vamos falar de vitória de qualquer um, né? Os dois times têm aqui 34 e 33 pontos. Então, até falando do CRB. Se o Botafogo, o CRB vai perder uma posição amanhã, né? Isso daí é matemático, porque Chapecoense e Paysandu empatando, Chapecoense 35, Paysandu 34, passa o CRB. Paysandu ganhando, vem pra 36, passa. E Chapecoense ganhando, não, na verdade, perdão. Não é tão assim. Se Chapecoense ganhar, aí o Paysandu não passa, né? A equipe do CRB. Então, perdão, o Paysandu precisa pontuar, né? Pelo menos, para ultrapassar aqui a equipe do CRB. Então, apenas um empate ou vitória do Paysandu. O Paysandu passa o time do CRB e o Botafogo ganhando passaria também. Então, ainda pode voltar ao G4, de maneira provisória, pelo menos, né? E aí voltaria a campo para tentar sair de novo contra o Guarani, só lá no dia 14, é domingo ou é segunda? 14 é segunda, né? Então ficaria bastante tempo aí dentro do Z4 e jogaria contra um Guarani, né? Na casa do Guarani. E o Guarani, se tem um lugar que tá fazendo boas aparições, é dentro de casa, né? Fora de casa tá ruim, dentro de casa tá até conseguindo um resultadozinho ou outro. Né, foi aí que deu uma melhorada na tabela de classificação. Mas, enfim, né, tem aí esses 2 jogos aí no meio de semana, né? Amanhã, já abrindo a rodada e tirando esses jogos atrasados aqui de Botafogo e Guarani, tá? Então, só para justificar também aí esses jogos aí na quarta-feira, beleza?